Abra comigo em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo de número 1. Êxodo capítulo 3, verso 1. Você está aberto a ouvir a voz de Deus nessa noite? Ou está com o coração fechado e chegou aqui dizendo, não importa o que seja pregado, eu não vou mudar? Sabe que tem gente que tem essa dureza de coração? Quando nós chegamos na igreja, nós temos que vir com o coração quebrantado, com humildade, dizendo, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu preciso ouvir a voz de Deus nessa noite. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso ouvir a voz de Deus nessa noite. Amém? Êxodo capítulo 3, versículo de número 1, diz, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado oeste do deserto, porque tinha um lado do monte que era mais fértil, chegou a Horebe, o monte de Deus. Horebe é o mesmo monte Sinai, o mesmo monte, só que aqui é chamado de Horebe. Ali o anjo do Senhor, com A maiúsculo, lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Olhou Moisés, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, eu vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Você pode fechar seus olhos. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Te agradecemos pela tua palavra. Obrigado pela revelação de Jesus nesse texto. Espírito Santo, eu te peço, usa-me como boca de Deus, como profeta para a tua igreja, para dar a direção, a exortação e a palavra de vida nessa noite. Nós queremos aprender as lições dessa sarça, as lições desse texto e aplicarmos na nossa vida para que nós sejamos usados para a glória de Deus. Amém e amém. Sabe, querido, esse texto muito impactante, ele marca a vida de Moisés. Mas a história de Moisés não começou aqui. Não, nós já estamos aqui no capítulo 3 de Êxodo. A história de Moisés começa com Moisés nascendo no meio de um tempo onde havia um decreto de morte, onde todas as crianças, homens de 2 anos para baixo, precisavam ser exterminadas, assassinadas. O decreto de Faraó era que todo menino hebreu tinha que morrer, mas Deus livrou Moisés. Moisés era para ter morrido afogado, no Nilo, mas ainda assim Deus livrou Moisés. Moisés era para ter sido morto, assassinado, quando chegou criança no palácio, porque era um menino judeu. Mas de novo, Deus livra Moisés. Moisés era para ter sido esquecido, não era para a gente estar falando de Moisés hoje. Moisés, esse nome não era para estar sendo mencionado, nem conhecido, mas Deus o livrou de todas as tentativas do diabo de destruir esse homem. Moisés, ele cresceu como príncipe no palácio de Faraó. Moisés, em vez de ser assassinado, ele é criado pela filha de Faraó, ou seja, ele era um neto do rei, um neto de criação do rei. Moisés foi criado e ele recebeu ali naquele palácio a melhor educação. Moisés foi doutado em matemática, em ciência, em geografia, em história. Moisés sabia ler muito bem, sabia escrever muito bem. Moisés foi preparado para ser um estadista, um representante do rei do Egito. Mas Moisés, ele teve 2 influências na sua vida. A primeira influência é essa,
a criação, a educação, a melhor que existia dentro daquelas paredes do palácio. Moisés tinha essa influência de Faraó, da cultura egípcia e mais. Agora, Moisés também teve uma outra influência. Que influência, pastor? Quando a filha de Faraó encontra Moisés naquele cesto cheio de betume, protegido na margem do rio Nilo, a irmã de Moisés, Miriam, dá uma sugestão para a filha de Faraó, dizendo: esse menino é o menino dos hebreus. Você quer que eu chame uma das servas hebreias para o amamentar e cuidar, e você paga o salário para ela? Pode. Ela chama quem? A mãe de Moisés. Então Moisés, ele cresce os primeiros anos sendo influenciado, vendo o ouro do palácio, mas ouvindo as histórias do seu povo através da sua mãe e da sua família. Moisés, ele vive no palácio, ele entra e sai do palácio, mas de vez em quando ele ia dormir numa casinha humilde e ouvia a história de um Deus que havia prometido a terra prometida ao povo dele que estava escravizado no Egito. Moisés, ele tinha duas influências, ele tinha o palácio e ele tinha as histórias de milagre da vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, ele tinha que fazer uma escolha, mas qual a opção? O palácio ou viver algo sobrenatural de Deus? Nós sabemos essa escolha. Se você vê o que o escritor de Hebreus escreveu em Hebreus capítulo 11, versículo 24. Olha a escolha que Moisés fez. Hebreus 11, versículo 24. Moisés, pela fé, já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha que escolha tremenda desse homem chamado Moisés. Entre as duas escolhas, os dois caminhos, aqui deixa claro que ele, adulto, ele escolheu um caminho que era difícil. Um caminho que não era o mais popular. Ele escolheu não ser chamado neto de Faraó. Ele escolheu não receber o sobrenome de Faraó. Por quê, pastor? Porque no versículo 25 vai dizer: ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante um curto espaço de tempo. Ele diz: não, eu sou hebreu e eu vou sofrer com o meu povo. Eu prefiro ficar com o meu povo e sofrer como hebreu do que desfrutar das mordomias do rei. Moisés escolhe isso. E o versículo 26 continua: por amor de Cristo. Cristo? Cristo só viria milhares de anos depois, pastor. O que tem a ver Cristo com Moisés? Como assim? Jesus não nasceu da Virgem Maria? Sim, Jesus nasceu de Maria. Mas quem disse que quando Jesus sai do ventre de Maria, era a primeira vez que Jesus pisava na terra? Quem disse que a primeira vez que Jesus pisou na terra foi como menino, como Moisés? Quem disse que foi a primeira vez que Jesus se manifestou nesse mundo? Deixa eu te contar um segredo nessa história. Essa história não é sobre Moisés. Essa história é sobre Jesus. Esse assunto de hoje é sobre Jesus. E por amor de Cristo, Moisés amava Jesus. Moisés amava Cristo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa, que a gente chama de galardão. Naquele tempo Moisés preferiu ser desonrado, Moisés preferiu, sofrer com o povo, ser humilhado, perseguido, do que abrir mão da recompensa que lhe era proposta. A mesma recompensa que nós hoje recebemos como proposta de Deus para aqueles que querem servi-lo. Todo mundo que serve a Deus com fidelidade receberá a recompensa. Essa recompensa não está nessa terra. A recompensa chamada galardão está guardada para cada um de nós. E cada um vai ter uma medida dessa recompensa. Moisés olhou para o céu e disse: eu quero aquilo ali para mim. Ele olhou para a recompensa, olhou para o palácio, para o luxo, e ele chegou a uma conclusão: o que está lá em cima, o que está com Deus, que está reservado para mim, vale mais e é mais precioso do que qualquer ouro e prata que eu encontre nessa terra. Moisés tomou essa decisão por amor a Cristo. No versículo 27 vai dizer: pela fé saiu do Egito. Alguns não querem sair do Egito,
Mas pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei. E perseverou. Por quê, pastor? Porque ele via aquele que é invisível. Moisés conseguia ver o Deus invisível, o Deus criador de todas as coisas. Eu não sei você, mas é possível ver o Deus invisível. É possível. Você gostaria de vê-lo? Você gostaria de ver a face desse Deus? Você gostaria de ter uma experiência com esse Deus? Aqui diz que pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos de Israel. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Essa é a história de Moisés. E vamos voltar lá para Êxodo capítulo 3. O que fez Moisés então escolher Deus? Se você estivesse no lugar de Moisés, o que você escolheria? Se você tivesse as duas opções, qual a sua escolha? Ah, pastor, se eu estivesse num palácio, se eu fosse um príncipe, uma princesa cheia do dinheiro, eu não sei o que eu escolheria. A mesma escolha que Moisés teve, nós temos hoje, mesmo que nós não estejamos num palácio. Mesmo que nós não estejamos no palácio, eu quero perguntar para vocês o que Moisés viu, que experiência Moisés passou. Eu lembro de uma história de um grupo de turistas que chegou numa vila, uma vila muito bonita, uma vila paradisíaca. E aqueles jovens, 4 amigos, para ser simpático com um dos moradores daquela vila, um senhor de idade, passou na rua. E quando eles viram aquele senhor, perguntaram: ô moço, com licença, algum grande homem já nasceu nessa vila? Ele respondeu: não, apenas bebês. Heróis não nascem prontos. Grandes homens não nascem como grandes homens. Todos crescem através das suas escolhas. Em nenhuma vila, se você for em Três Corações, em Minas Gerais, onde quem nasceu? Quem sabe? Pelé. Maior jogador de futebol de todos os tempos. Se você for lá e você perguntar, aqui já nasceu um grande homem? Pelé, vão falar, todo mundo vão falar Pelé. Mas Pelé não nasceu como o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Ele nasceu como um bebê e ele foi treinando, ele foi se esforçando. Ele foi tomando suas decisões. Ei, o que eu quero dizer com isso? Que Moisés não tinha algo especial que fizesse a escolha entre Deus e o palácio se tornar mais fácil. É tão difícil para Moisés quanto é para nós hoje escolhermos Deus. É mesmo desafio. Só que ninguém nasce herói. Moisés teve que tomar escolhas. Agora, o que aconteceu na vida de Moisés que o ajudou a tomar uma decisão? O evento de Êxodo 3:1. Moisés teve um encontro com Deus. Moisés, ele teve um encontro com Deus. Moisés, ele precisou ter uma experiência com Deus. Por quê, pastor? Porque ninguém que não passe por esse encontro é capaz de escolher outra coisa a não ser o palácio. Todos que não têm uma experiência, um encontro com Deus, acabam escolhendo o palácio. Todos. Na verdade, todos nós já escolhemos o palácio. Nós amamos o luxo, nós amamos riqueza, nós amamos os prazeres, nós amamos o pecado. E quando a nossa vida vai por água abaixo, quando nós entramos no fundo do poço, é por conta da nossa paixão, do nosso amor por esse mundo, pelos prazeres dessa vida. Nós somos assim, nós todos seres humanos. Todos que estamos aqui hoje, eu inclusive, nós já preferimos o palácio. Mas alguns aqui reconheceram que precisavam de ajuda. E quando eles se quebrantaram, tiveram uma experiência com Deus, fizeram um encontro. E esse encontro mudou tudo na nossa vida. O encontro com Deus muda tudo. E como foi o encontro com Deus, pastor? Como foi o encontro de Moisés com Deus? O que nós podemos aprender desse encontro? Olha lá de novo em Êxodo 3. Êxodo capítulo 3. Quais as lições que a sarça pode nos ensinar hoje?
A primeira coisa que eu aprendo estudando a história da sarça é que nós devemos estar atentos às manifestações de Deus. Eu preciso viver uma vida aqui, nesse mundo, mas eu preciso estar atento às manifestações de Deus. Você está atento quando Deus fala com você? Você já percebeu Deus falando contigo? Eu vi um podcast essa semana de um homem rico, famoso. Ele respondendo no podcast, eu não acredito em Deus. Ele se dizia ateu, não sei o que e tudo mais. E aí ele diz, eu não acredito quando as pessoas dizem Deus falou comigo, não sei o quê. E aí ele perguntou, o entrevistador perguntou, mas você queria que Deus falasse contigo? E aí ele encheu os olhos de lágrimas. Queria. Você já pediu a ele para falar contigo? Pedi. Então você não é ateu, meu amigo. Eu tenho que te contar, você não é ateu coisa nenhuma. Você é uma pessoa que está triste, uma pessoa frustrada, uma pessoa que você acha que Deus não está falando contigo, mas você precisa estar atento. Deus está falando conosco nessa noite. Cabe a você abrir os seus ouvidos para ouvir Deus falar. O problema é que tem pessoas que querem colocar Deus numa caixa e dizer, eu quero que Deus fale assim. E tem uns crentes por aí que eu acho tão exibidos, dizendo, eu dou 3 dias para Deus me responder. Eu olhei, oxi, bom, agora você manda em Deus? Deus tem que fazer do seu jeito, da sua forma. É muita audácia de um ser humano falar, eu dou 3 dias para Deus responder esse negócio. Eu falei, meu amigo, eu estou confundindo as coisas. Não. Deus fala, mas olha como Deus fala. Versículo 1, Moisés apacentava o rebanho do sogro. Ou seja, Moisés estava no trabalho. Moisés estava num dia comum, num dia normal da sua vida. Moisés estava caçando, procurando pasto para dar para aquelas ovelhas. Moisés estava num lugar deserto. Moisés estava num dia normal, Moisés estava num dia natural, mas o que acontece é que Deus usa algumas coisas para chamar primeiro a nossa atenção. Depois ele fala conosco. O problema é que nós estamos tão distraídos, nós estamos tão apressados, que quando Deus responde às nossas orações, nós estamos tão agoniados que nós não observamos nem Deus chamando a nossa atenção. A gente fica, muito agitado, querendo que Deus fale. Não, primeiro Deus chama a sua atenção, mas você tem que prestar atenção, você tem que estar atento à manifestação de Deus. Ali era um dia normal da vida de Moisés. Hoje talvez foi um domingo normal na sua vida, até chegar aqui nesse culto. Hoje talvez foi um domingo como qualquer outro na sua vida, até você entrar por aquelas portas, porque eu creio, querido, que o Deus que falou com Moisés está falando contigo nessa noite. É num momento normal, num momento natural, num dia, Deus usa tantas coisas para falar conosco. Deus usa uma criança, Deus usa um vídeo, Deus usa uma música, Deus usa pregações, Deus usa um irmão, Deus usa o pai, Deus usa um passarinho, Deus usa uma nuvem, Deus usa tanta coisa para chamar a nossa atenção. E no caso de Moisés, ele usou algo que era normal, algo que era natural. O que, pastor? Uma sarça pegando fogo? Sim. Para Moisés aquilo era uma imagem normal. Por quê? A sarça é um arbusto. Esse arbusto é normal ele inflamar no deserto com temperaturas de 70, 75 graus. Aqui no Piauí pega fogo, sem ninguém tacar fogo em nada. As matas já estão pegando, é uma forma da natureza se renovar. Não estou falando dos incêndios criminosos. Eu estou dizendo que chega um momento de tanto calor, talvez parecido com hoje, né? Um dia como esse aqui que eu estou me derretendo de calor. Mas um dia quente no deserto era normal um arbusto como aquele pegar fogo, entrar em combustão. E tinha um arbusto pegando fogo ali, um arbusto pegando fogo acolá. E aí as pessoas que passavam pelo deserto viam aquilo dali, mas era normal, era natural. Eu não sei você, mas eu já taquei fogo em palha. Você já tacou fogo em palha? Há umas 2 semanas atrás eu estive numa experiência ali. E no momento do final da palestra, nós tínhamos que fazer uma fogueira e terminar a palestra com a atividade. E os irmãos que organizaram aquela fogueira
Não combinou com a lenha que estava lá. E eles riscaram e botaram pouca gasolina. E o fogo apagava rápido. Era difícil. A madeira não queria pegar. Hoje eu não queimo. Não tem quem faça, ainda vai ficar aqui apagado. E aí tinha uma roda de pessoas gigantescas esperando aquela fogueira acender para dar continuidade. E eu aqui já coçando a cabeça. Vixe, e agora? Esse fogo não vai pegar. E aí um irmão que estava do meu lado teve uma ideia. Olha aquela roça de capim. Um capim 3 metros de altura. Falei, meu amigo, Deus me livre de um fogo pegar nesse capim. Não ia apagar nunca mais. Mas eles foram lá e pegaram um monte de capim e trouxeram lá para o meio da fogueira. Moço, só foi triscar. Embolou assim o capim e colocou. O que aconteceu? Fogo, meu amigo, fogo grande, gigantesco. E aí eu falei, agora ficou bonito. Todo mundo clareou, todo mundo ficou laranja do fogo, uma labareda enorme. E aí eu falei, agora vai dar certo. Acabou. Do mesmo jeito que pegou rápido, foi embora rápido. Foi ligeiro demais. Por quê, pastor? Porque é fogo de palha, né? Fogo de palha é ligeiro, é rápido, é bonito, mas é muito passageiro. Aquele arbusto era normal pegar fogo, sim, mas era rápido. Só que o que chama a atenção de Moisés é que aquela sarça não se consumia. O fogo não acabava. Não era algo normal, natural. Natural é pegar fogo. Sobrenatural é continuar pegando fogo por tanto tempo. Então era algo que chamou a atenção de Moisés. Era algo que no dia de Moisés era normal, mas foi algo muito especial. Sabe, querido, hoje é um dia muito especial, mas algo sobrenatural pode acontecer nesse lugar. A segunda lição que nós aprendemos é que Deus fala no meio do fogo do Espírito Santo. Deus sempre fala no meio do fogo. Deus sempre se revela no meio do fogo. Hoje já cantamos sobre fogo, eu vou pedir o louvor que não cante mais. Agora é manda chuva, faz chover, né? As músicas que nós escolheremos nesse tempo de calor vai ser isso. E eu prometo que eu não vou pregar mais sobre fogo. Não, estou brincando, se Deus mandar eu vou pregar. Mas Deus fala, pastor, fala. Deus fala no meio do fogo. Olha só o que está escrito aqui no versículo de número 2. Diz assim, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio da sarça. O anjo do Senhor apareceu no meio do fogo. Que anjo é esse, pastor? Ora, Moisés adora aquele anjo. Algumas pessoas adoraram aquele anjo, mas deixa eu te contar um segredo. Nenhum anjo pode ser adorado. Sabia disso? Se aparecer um anjo aqui na Filadélfia, nós não o adoraremos. Nós não cantaremos para ele. Não me ajoelharei diante dele adorando. Porque nenhum anjo é digno de adoração. Adoração é uma coisa que só cabe a Deus. A Deus. Nenhum anjo na Bíblia aceitou adoração. Gabriel não aceitou ser adorado por Maria. Miguel não aceitou ser adorado por Daniel. Nenhum anjo aceita ser adorado. Agora, todo lugar que você vê o anjo do Senhor com A maiúsculo, você verá Abraão adorando esse anjo, Jacó adorando esse anjo, Moisés adorando esse anjo. Por quê, pastor? Porque esse anjo, ele não é um anjo criado. Ele é que criou todos os anjos. Aqui é uma cristofania, ou seja, uma manifestação do Cristo pré-encarnado. Pastor, está complicando. Deixa eu explicar. Era Jesus naquele lugar. Era Jesus no meio daquela sarça. Jesus não veio a primeira vez quando nasceu de Maria. Jesus no Velho Testamento se manifestava como o anjo de Yahvé, o anjo do Senhor. Jesus, ele veio várias e várias vezes na terra em forma de anjo. Por isso ele está falando no meio daquela sarça. É por isso que Abraão adorou. É por isso que a Bíblia diz que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. É por isso que Jacó o adorou se prostrando. E esse anjo não repreendeu quem o adorava. Por quê? Porque Jesus é Deus.
Ele é digno de receber toda adoração, toda honra e toda glória. Ele recebe adoração antes de ter vindo em carne. Ele recebe adoração enquanto estava em carne. E ele recebe adoração hoje, quando ele está à destra de Deus Pai e enviou o Espírito Santo. Jesus é adorado ontem, ele é adorado hoje e o será eternamente. Ele é o anjo do Senhor no meio da sarça de Moisés. Jesus, o anjo do Senhor. Quando o anjo Lúcifer tentou ser adorado, ele foi expulso e caiu do céu. Quando Lúcifer quis ser adorado, ele foi expulso por tentar receber tal adoração. Olha o que diz em Atos 7, versículo 30. Atos 7, versículo de número 30. Atos 7, 30. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Aqui é o apóstolo Estevão falando de Jesus. A sarça era comum, o fogo não. Preste atenção nisso. A sarça era comum, o fogo não. Como eu falei, nós colocamos fogo na palha. Por que consome rápido? Por que é tão fácil? A palha entrega sua energia acumulada de forma muito fácil. Por que a palha, o fogo da palha dura pouco? Porque tem pouca energia na palha. E o fogo da palha consome a palha e extrai a energia necessária para se manter aceso da palha. Por que quando nós fazemos uma fogueira com madeira, com lenha, dura mais? Porque a lenha acumula mais energia e entrega mais combustível e alimenta aquele fogo. Mas o fogo que estava naquele dia com Moisés não recebia alimento da sarça. É por isso que a sarça não se consumia. Por quê? Porque ela não estava sendo consumida. A energia não vinha dela, a força não vinha dela, o combustível não vinha dela. O combustível vinha de quem, pastor? De alguém que não tem limite no seu poder. Por isso que o fogo não pode se apagar. Quando Jesus está no meio do fogo, a sarça não dava energia para aquele fogo. Era Jesus que alimentava aquele fogo, e o fogo que ele alimenta não apaga, não tem limite. Se fosse a sarça queimando, já tinha se consumido. Mas Moisés viu, olha, tem outra coisa alimentando o fogo que está no meio daquela sarça. Não vem da sarça, não vem do graveto, não vem dos espinhos, não vem da palha. Eu quero saber o que está acontecendo no meio daquela sarça, que ela não pode queimar, que ela não se consome. E Moisés se aproxima e ele vê aquela maravilha, o fogo que não era, alimentado pela sarça. Sabe de uma coisa que também chamou minha atenção? É que a sarça era algo tão frágil, algo tão simples. E mesmo assim, Jesus se manifestava no meio daquela sarça. Aquela sarça representa você e eu. Fracos, frágeis, passageiros, com pouca força, pouca energia, e mesmo assim, ele deseja se manifestar na nossa vida. E aquilo que ele faz em nós, não dura pouco. Aquilo que ele está fazendo em nós, vai durar para sempre. A obra vai continuar, a boa obra que ele começou em nós, ele vai terminar. Ele vai concluir, ele vai terminar. Sabe, querido, nós somos como aquela sarça, simples, passageiros. É como diz o Salmo 103, versículo 15. Porque, pastor, nós homens, nossos dias são como a erva. Olha o que diz esse salmo. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a palha, como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce. Quando nós nascemos é um espetáculo. Olha que menino lindo, olha que coisa linda. E de repente, 80, 70 anos passa como um sopro. Os nossos anos se vão. E na perspectiva eterna, na perspectiva de Deus, nós somos como a erva do campo, que logo nascemos e logo nós morremos, nós passamos. Mas nós, seres humanos, temos uma dificuldade de entender a nossa fragilidade. E nós achamos que nós somos indestrutíveis, nós somos invencíveis, imortais. Nós achamos que podemos viver hoje e amanhã eu sirvo a Deus. Não, pastor, quando eu tiver mais velho eu sirvo a Deus. Não, pastor, depois que eu curtir a vida eu venho para a igreja. Não, pastor, eu vou fumar todas. Não, pastor, eu vou pegar todas e depois eu tomo uma decisão de servir a Deus.
Que orgulho tremendo desse tipo de ser humano, achando que sua vida está no controle dele mesmo. E ele não mensura, ele não reflete que ele é como a erva do campo, que hoje nasce, mas amanhã já não está mais, e logo passa. Nós somos como uma fornalha, nós somos como a sarça ardente, frágeis, passageiros, mas Deus quer habitar em nós. Nós somos passageiros, mas Ele quer derramar o fogo dele no nosso espírito, no nosso coração. Eu duro pouco, mas enquanto eu estiver durando, eu quero Deus agindo na minha vida nesse mundo. Eu sou passageiro, eu sou fraco, mas a alegria do Senhor é a minha força. Enquanto eu estou aqui, sou tão fraquinho, não tem força em mim não, mas o Senhor me fortalece. E quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque eu estou confiando nesse Deus que arde no fogo da sarça. Somos frágeis, somos fracos, mas queremos agir como se fôssemos imbatíveis. E a Bíblia vai dizer em Tiago: ora, não diga assim, amanhã farei negócios, viajarei na cidade, fecharei, lucrarei, ganharei dinheiro. Não, está errado. Você que está agindo sua vida, fazendo sua vida como se Deus não estivesse aqui. A Bíblia diz, não faça assim. O certo é dizer, se Deus quiser, eu irei amanhã e farei algum negócio e ganharei dinheiro. Nossa energia é pouca, fogo é pouco, a vida é pouca, o brilho que vem de você é fraquinho, mas Deus quer se manifestar em você. Essa é a pregação do Evangelho. Somos pecadores, dignos de sermos condenados ao inferno, mas o Senhor nos ama. Ele nos ama. E a terceira lição que nós aprendemos e última: o Deus que não queimou a sarça é o mesmo Deus que criou o lago de fogo. Como assim, pastor? Como eu vi um pregador essa semana, ele dizendo, achei engraçado: vai doer, mas vai curar. O Deus que criou a sarça, que poupou a sarça de não ser consumida, é o mesmo Deus que criou o lago de fogo. Pastor, eu não sei nem o que é lago de fogo. Eu vou te explicar. Você sabia que o Deus que nós servimos é um Deus que é juiz? Sabia que Deus é juiz? Deus não é só juiz, Ele é justiça. Deus é amor, pastor, é amor, mas também é o juiz de toda a terra. E um dia Ele julgará todas as nações. A diferença é que Ele é um juiz justo. Ele nunca cometerá um erro julgando qualquer pessoa. Nunca. Deus é juiz e Ele julgará o mundo todo com justiça. Por Ele ser juiz. Deus, quando Satanás cai, Lúcifer cai, os anjos, uma terça parte dos anjos cai, Deus cria uma coisa chamada inferno e lago de fogo. Pastor, quer dizer que o inferno foi criado por Deus? Sim. O inferno foi criado por Deus. Para quem? Para os anjos caídos. É um castigo tão grave, mas tão grave, que é para aqueles anjos rebeldes e para Satanás. Então é a vontade de Deus, pastor, que a gente seja lançado no inferno? Nunca. Você não foi criado para ir para o inferno. Mas então nenhum ser humano vai para o inferno? Não, vai. Muitos, infelizmente. Mas não porque Deus está mandando, mas porque essas pessoas estão fazendo essa escolha. É diferente. Deus criou o inferno, pastor? Sim. E Deus vai julgar gerações inteiras? Não, Ele já julgou, inclusive. Quando a primeira geração peca e não queria Deus de jeito nenhum, e Deus olhou para o planeta inteiro, procurando alguém que quisesse servir, se comportar bem, ser justo, ser temente a Deus, Deus só encontrou um homem chamado Noé. E Deus olha para o planeta inteiro e diz, Noé, eu preciso que você faça um barco. Que tamanho? Pequeno. 300 metros, mais ou menos, de comprimento. Não, 150 metros de comprimento. 300 côvados. E o que eu faço? Você vai chamar quem quer. Os únicos que quiseram foi a família de Noé. A mulher, os 3 filhos e as 3 noras. Só. E o resto? Ninguém quis. Aí vem uma segunda vez, de novo, uma cidade inteira. A cidade vizinha também, ninguém quer Deus. Como é o nome? Sodoma e Gomorra. Deus levanta do trono da misericórdia e senta-se no trono da justiça e julga Sodoma e Gomorra. E Deus faz o quê? Manda fogo cair do céu e consome Sodoma e Gomorra.
Aqueles moradores queriam abusar sexualmente dos anjos que Deus tinha enviado para aquela cidade. O pecado era tão grande, a carnalidade era tão profunda, a promiscuidade era tão ampla, que não teve outro jeito, eles não queriam mudar. E eles foram julgados. Deus julgou gerações inteiras, Sodoma, Gomorra, Ele julgou a geração de Noé. E deixa eu te contar algo, olha o que está escrito em Mateus 10, 15, olha isso aqui, é assustador. Mateus 10, versículo 15. Em verdade eu lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas cidades. Que cidade? Corazim, Betsaida, cidades que Jesus caminhou pregando o evangelho, fazendo milagres, e rejeitaram Jesus, não quiseram. Cidades que ouviram pregações e rejeitaram no seu coração. Jesus está dizendo, esse povo que ouve a palavra de Deus e rejeita, haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma e Gomorra. Meu Deus, se Sodoma e Gomorra passou pelo que passou, o que é que vai acontecer com alguém que rejeita o evangelho? Parece assustador, pastor. Eu sou igual o Whindersson Nunes, eu não gosto desse Deus zangadão não. Deus não é zangado. Deus julga calminho, mas é para nós temermos o Deus que nós servimos. A Bíblia diz que de Deus ninguém pode zombar. O que o homem plantar, certamente colherá. Isso é justiça. Mas quando eu olho para esse Deus que manda dilúvio, que manda fogo, e eu olho para a sarça, eu percebo que é o Deus que livrou a sarça, que não vale nada, do fogo. Aí eu fui procurar na Bíblia, será que esse Deus está falando conosco através da sarça, dizendo que Ele é um Deus de fogo, Ele é um Deus de justiça? Por quê? Porque quando nós falamos de fogo, o fogo pode representar algumas coisas. O fogo de Deus pode representar juízo, justiça, terror, juízo final, final de tudo, para algumas pessoas que são rebeldes à palavra. Mas também fogo representa outras duas coisas. Representa o que, pastor? O fogo representa aquilo que purifica as impurezas. Quando tinha um ouro cheio de gravetos, cheio de impurezas, joga esse ouro no fogo e esse fogo vai refinar o ouro. O ouro que sai do fogo vale muito mais do que o ouro contaminado. Então muitas vezes Deus permite que o fogo da provação, dos problemas que nós enfrentamos, é Deus tirando as impurezas do nosso coração. O fogo de Deus se manifesta assim também. E uma terceira forma, e a minha preferida, é quando o fogo da Shekinah de Deus se manifesta. É quando a glória de Deus se manifesta em forma de fogo. Como em Atos 2, que o Espírito desce como línguas de fogo no meio do povo. Aí você tem que escolher que tipo de fogo você quer entrar. Você entra na glória, na unção, na Shekinah de Deus. Você entra no tempo de provação, que é o fogo de purificação, quando Deus olhar para você e encontrar coisas que precisam ser eliminadas. Ou você se rebela e entra no fogo do juízo de Deus. São 3 tipos de fogo. Mas o Deus que poupou a sarça me mostra uma coisa também. Me mostra que enquanto o dilúvio cai com a ira de Deus, um barco estava navegando, simbolizando a misericórdia de Deus com quem queria ser salvo. O mesmo Deus que faz Sodoma e Gomorra queimar, é o Deus que faz o anjo puxar Ló correndo, saindo da cidade. Deus livra quem quer ser livrado. Deus livra quem ouve a palavra. Deus livra quem quer ser livrado. Deus salva quem entende que precisa ser salvo. Entende isso, querido? O juízo virá, mas a misericórdia de Deus se renova a cada manhã também. Deus é juízo, mas Deus é misericórdia, é amor. Deus ia destruir Nínive, mas antes de destruir, Deus dá uma chance. Ele manda o profeta Jonas pregar. Resultado, 300.000 pessoas não foram destruídas porque se converteram a Deus. Aí faz todo sentido. João 3,16. Porque o palácio de Faraó representa o mundo e os prazeres, representa o sistema. Só que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui tem juízo e graça nesse mesmo versículo. Vão morrer? Vão. Vão perecer? Vão. Se não quiserem a salvação em Cristo Jesus. Não é Deus que manda ninguém para o inferno. Pelo contrário, Deus mandou o único filho dele morrer no seu lugar para te levar para o céu e para que você não vá para o inferno. Essa é a verdadeira vontade de Deus. Moisés escolheu Deus e não escolheu o palácio. Você pode escolher Jesus também. Pastor, eu estou sofrendo tanto, eu não queria ir para o inferno. Simples, escolha Jesus hoje. Pastor, eu não quero sofrer, eu não quero fazer parte do fogo, do juízo de Deus. Não, isso não é para você mesmo não. Por isso, como é que pode, pastor? Como é que eu me livro disso? Escolhendo o que Moisés escolheu. Escolha a voz que está falando do meio do fogo. Escolha a parte do anjo do Senhor que ressuscitou ao terceiro dia. Escolha aceitá-lo como Senhor e Salvador. É um grito de Deus para o seu coração nessa noite. Escolha Jesus. Escolha Jesus. Eu não sei qual é a escolha que você vai fazer. Moisés escolheu. Moisés olhou para a sarça e diz: eu vou me aproximar. Só que Deus fala assim, ó, para, não venha. Não venha? Não, não venha. Olha o que diz o texto. Êxodo capítulo 3, versículo 3. Então disse consigo mesmo: eu vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Sabe o que é interessante? Deus sabia o nome de Moisés. Deus sabia quem era Moisés. Deus sabe quem é você hoje também. Talvez o pastor não saiba o seu nome. Talvez o pastor não te conheça também. Mas o Deus dessa igreja te conhece. Ele sabe o que você está passando. E ele fala assim, ó, Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E Deus continuou: não se aproxime. Ora, pastor, eu pensava que a intenção dessa palavra é nos fazer aproximar de Deus. E Deus está nos dizendo para não nos aproximarmos, sim, por amor a você. Você quer Deus? Você quer Jesus na sua vida? Quer? Pois então, não é de qualquer jeito. Não é do seu jeito, não é da sua forma. Deus quer mexer na sua cabeça e mudar tudo que você pensava e colocar o que a palavra diz. Deus fala com Moisés e fala: Moisés, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. A terra era santa por quê, pastor? Porque ali nascia água, porque ali tinha uma fonte, era algo especial. As pessoas têm que sair e visitar aquele lugar porque lá acontece milagre por causa daquela terra. Não, não. A terra era santa porque o santo estava naquela terra. Deus, Jesus estava no meio daquela sarça. Então o lugar que ele se manifesta não é mais comum, é um lugar sobrenatural. Ei, todo lugar que Jesus entrar deixa de ser comum e começa a ser um lugar santo e especial. Muitas casas comuns podem se tornar casas sobrenaturais da presença de Deus. Sabia disso? Eu quero que minha casa pare de ser comum. E se Jesus entrar, minha casa vai ser diferente. Você já imaginou como vai ser sua família quando Jesus for lá? Porque quando ele fala para Zaqueu, vamos ver isso já já. Zaqueu, hoje eu vou na sua casa. A casa de Zaqueu não é mais a mesma. Você precisa chamar Jesus para dentro da sua casa. Aquele lugar era santo porque Jesus estava. Agora, Moisés ainda não estava tendo contato com o santo. Moisés está diante de uma sarça, vendo o fogo, sabe, não parava aquele fogo. E Deus fala para Moisés: tira as sandálias. Podia ter dito: tira a túnica, tira o casaco, tira o chapéu. Não, tire as sandálias. Tire as sandálias. Por quê, pastor? As sandálias de Moisés eram as únicas coisas
que separava Moisés da terra. As únicas coisas que impediam Moisés de tocar naquilo que era santo. A terra era santa e Moisés não estava tocando aquela terra. Deus estava dizendo: tire aquilo que impede você de ser santificado. Tire aquilo que está impedindo. Renuncia aquilo que você está apegado, mas está impedindo você de ver a glória de Deus na sua vida. Moisés queria se aproximar de Deus do jeito que ele queria, do jeito que ele pensava. Deus disse: não, o convite é para todo mundo, mas a partir do momento que você aceita para vir para perto de mim, não é de qualquer jeito. Jesus aceita qualquer pessoa para ser salva, mas a santificação não é para qualquer um. Nós temos que renunciar às nossas sandálias. Eu não sei o que é a sua sandália hoje. Talvez seja um relacionamento. Talvez a sua sandália seja um trabalho. Talvez seja um hábito, um pecado. A sandália é aquilo que nos impede de acessar a glória de Deus. Ah, pastor, eu quero ser salvo. Sim, mas a proposta de Deus é que você seja santo. Não somente salvo. Você pode ser santo. Se uma terra é santa porque foi tocada por Jesus, você será o quê quando Ele te tocar? Santo também. E é o que Ele quer fazer conosco nessa noite. Sabe, queridos, nós precisamos tomar posse dessa terra santa que Jesus está nos entregando. A sarça tinha fogo. E você tem? Você tem unção? Porque vai ter muita gente que vai receber essa unção no final de semana que vem. O reencontro vai ser algo sobrenatural. Na imagem do reencontro que Deus tinha nos dado, inclusive em uma das artes a gente fez assim, é porque é o fogo de Deus se manifestando naquela chácara. Algo sobrenatural vai acontecer nesses 3 dias na chácara da Filadélfia. O fogo vai arder naquele lugar, mas não é um fogo comum, porque não será palha que será queimada naquele lugar. Nós oramos para que a glória de Jesus seja descida naquele lugar. E vai arder aonde, pastor? Em pessoas simples, mas apaixonadas por Deus. Eu queria que você estivesse nesse reencontro comigo, porque vai acontecer coisas que nunca aconteceu em Corrente. Vai acontecer nesse final de semana lá. É sobrenatural. Queridos, eu encerro dizendo que do mesmo jeito que Deus liberou promessas para Moisés, Ele quer liberar promessas para você nessa noite. Se você quiser acessar a sarça, você precisa se aproximar de Jesus. Mas você precisa estar disposto a renunciar às suas sandálias nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Tem muita gente aqui que pediu Deus para falar com você. Eu creio que hoje Ele falou contigo. Tem gente aqui que estava pedindo um sinal para Deus. Quando os judeus pediram um sinal, Jesus disse: o único sinal que será dado será a pregação de Jonas, o sinal de Jonas. Ou seja, uma pregação da palavra. O sinal é que por uma pregação da palavra, 300 mil pessoas de uma cidade pecadora se salvaram, porque eles se arrependeram. Talvez você esteja esperando que um anjo com asas apareça no seu quarto. Talvez você esteja esperando que uma borboleta dourada apareça, toque na sua cabeça. Eu não sei o que você está esperando para entender que Deus está falando contigo. Mas deixa eu te dizer, Deus sempre fala quando a Bíblia é pregada aqui. Sempre. Talvez o que Ele falou você não concorde ou não goste. Talvez te confrontou, mas talvez seja isso que era necessário para você viver. A palavra de vida que Deus está mandando para alguns aqui nessa noite, não é eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Na verdade, a palavra de vida inclui, eu quero tirar isso e eu quero tirar aquilo. Hoje talvez seja o dia de Deus te abençoar, não te dando coisas, mas fazendo você entender as coisas que você precisa jogar fora na sua vida. Porque o evangelho de Jesus não é sobre ganhar, é sobre perder.
Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus não envolve muitas vezes ganhar, envolve perder, envolve morrer para si mesmo. E muitas vezes, querido, servir Deus é exatamente isso. Sabe por quê? Porque se Moisés não está disposto a abrir mão da sandália, ele não pode acessar quem está na sarça ardendo. Não pode. Se suas sandálias são mais preciosas, mais valiosas, essas sandálias um dia já pisaram no palácio. Talvez você queira voltar para lá. Mas no palácio não tem Jesus. No palácio não tem vontade de Deus. No palácio não tem promessa. No palácio não tem fogo do Espírito. Por isso que Moisés olhou e disse: eu prefiro aquele que está na sarça do que o brilho do ouro do palácio. Qual a sua escolha nessa noite? Você quer Deus ou você quer o mundo? Você quer Deus ou quer continuar com sua sandália de pecado? Se você quiser Deus nessa noite, eu queria que onde você estiver, coloque a mão no seu coração. Se você quer Deus, pastor, a minha escolha hoje é abrir mão das minhas sandálias. Sandálias significa coisas diferentes para cada um de nós. Talvez para mim signifique algo e para você é outro. Mas o que importa é você estar disposto a abrir mão daquilo que te separa de Deus. Pastor, eu não sei. Sabe. Você sabe exatamente o que te impede de servir a Deus de todo o coração. Você sabe. A pergunta é: você está disposto a abrir mão? Se estiver, eu vou fazer uma oração e você não é obrigado a fazer. Pastor, que oração é essa? É uma oração jogando fora todas as sandálias. E se você tentar segurar, você vai perder. Algo vai acontecer para tirar isso que te prejudica da sua vida. Então você não é obrigado a fazer essa oração. Só se você quiser realmente abrir mão disso, que é a sua sandália nessa noite. Feche os seus olhos. Pai, eu quero abrir mão de toda sandália que me impede de acessar a terra santa, a terra da promessa. Eu não quero e eu não escolho o palácio, eu não escolho a sandália, eu não escolho a glória da terra, eu não escolho as riquezas desse mundo. Senhor, nessa noite eu renuncio às minhas sandálias, eu desato elas dos meus pés. Elas representam caminhos, decisões, ela significa propósito, Senhor, do coração. Eu quero abrir mão dessas sandálias hoje para caminhar no seu propósito, para caminhar no seu plano para mim. Eu quero abrir mão, Senhor amado, de toda sandália que está impedindo eu de me aproximar de Ti. Eu preciso chegar mais perto dessa sarça. Eu preciso chegar mais perto de Jesus. Eu preciso Te ver mais perto, Senhor. Eu não posso ser como Jó, Senhor, de Te conhecer só de ouvir falar. Eu quero falar como ele no final da sua carreira. Eu te ouvia falar, te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos Te veem. Senhor, eu quero me aproximar dessa sarça. Eu quero ver o fogo de Deus agindo na minha vida. Não um fogo de juízo, não um fogo, Senhor amado, de coisa ruim, mas um fogo, Senhor, de renovação espiritual. Venha me purificar, assim como o crisol purifica a prata, assim como o ouro refina o ouro puro de Ofir. O Teu fogo refina o meu coração nessa noite e vai queimando do meu espírito, da minha alma, vai queimando do meu corpo aquilo que me impede de ser santo, aquilo que me impede de me aproximar da Tua presença. Eu renuncio nessa noite. Eu digo agora, eu abro mão de todas as minhas sandálias, eu renuncio todas as sandálias que me impediam de me aproximar de Ti. Senhor, eu Te aceito como Senhor da minha vida. Eu Te amo como Moisés Te amou, Senhor. Eu quero Te ver, Jesus. Eu quero ter o Senhor na minha vida. Eu quero ser como aquela sarça, não consumida pelo fogo, mas tendo o fogo habitando no meu coração. Eu não quero ser consumido, destruído pelo fogo de Deus. Eu quero, Senhor, ser inspirado. Eu quero ser movido, motivado. Eu quero ser abençoado pelo fogo de Jesus, pelo fogo que arde o coração de Jesus. Eu quero ter o meu coração como o coração dos discípulos no caminho de Emaús, que enquanto Jesus estava perto, o coração deles queimava de paixão pela palavra. Oh Deus, eu oro nessa noite, venha reacender a chama em muitos corações que estavam apagados nessa noite.
corações que estavam soterrados por cinzas de pecado, corações que estavam gelados, frios, corações que não pensavam mais nas coisas de Deus, mas só pensavam nas coisas dos homens. Senhor, vem agora tocando em cada coração e sopra, Espírito de Deus, sopra sobre cada um aqui agora e tira todas as cinzas, e que o fogo volte a queimar em cada coração agora. Aqueles que já foram batizados no Espírito, aqueles que conhecem o fogo de Deus, aqueles que já dançaram no fogo do Espírito, que eles sejam renovados mais uma vez nessa semana. Pai, eu oro para que essa igreja tenha crentes fervorosos, crentes cheios do Espírito Santo, crentes santos que amam a Tua presença. Oh Deus, não nos permita ser uma igreja que ame os palácios de Faraó. Oh, Senhor amado, nos perdoa, porque muitas vezes nós nos apegamos às coisas da terra, gastamos tanto tempo em busca das coisas do palácio de Faraó, mas esse palácio é passageiro, já passou, Faraó nem existe mais, os palácios do Egito estão em ruínas, mas a tua igreja está se espalhando pelo planeta, a tua palavra está se espalhando pelo planeta, o fogo do evangelho está ardendo cada vez mais em vários lugares dos continentes da terra. A glória de Faraó passou, mas a glória daquele anjo que está na sarça é eterna. A glória dos homens, os reinos passarão, mas a tua glória, Senhor, será de eternidade a eternidade, jamais terá fim. A tua glória, ó Deus, não acaba. Ó Deus, a tua misericórdia, o teu amor dura para sempre. Tu és o Santo de Israel. Eu oro agora, Senhor, por cada um dos teus filhos que chegaram aqui, que ainda não tinham entregado suas vidas para Jesus. Você que quer entregar sua vida para Jesus, onde você está? Você vai só ficar com a mão levantada e você vai orar: Senhor, olha para mim, eu quero entregar minha vida, meu coração. Onde você estiver, você pode levantar sua mão, orar daí onde você está, e você vai declarar: Senhor, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Que escolha você está fazendo nessa noite? Toma a escolha de se aproximar de Deus. Não tenha medo de jogar fora essa sandália que não te aproxima do Senhor. Entrega seu coração para Ele nessa noite, entrega sua vida para Ele nessa noite, e você verá a glória de Deus se manifestando na sua vida. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos e te agradecemos. Jesus, você pode falar bem forte: Jesus, obrigado pelo fogo do Espírito Santo. Obrigado por me fazer entender que a tua presença vale mais do que as minhas sandálias. Em nome de Jesus. Amém.